muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro do programa Arquiteto com Tempo. Aqui nós discutimos as estratégias e as ferramentas para você começar a fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e o tema de hoje é: arquiteto, entenda por que os retrabalhos podem te impedir de fazer projetos na metade do tempo. E eu sei que o retrabalho é um fantasma que assombra diversos arquitetos e hoje a gente vai entender por que eles podem te impedir de fazer projetos na metade do tempo e também como você pode eliminar grande parte desses retrabalhos à medida que você está projetando e que você está criando os seus projetos. Então é muito importante essa aula. Fica comigo porque aqui você tem muita coisa para aprender. E antes dessa aula começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha para esse vídeo se espalhar aqui dentro do YouTube e não esquece também de ativar as notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Mais um conselho, me segue lá no Instagram, no @JeffersonSandrin, para você também ficar por dentro de tudo e de todos os conteúdos que eu posto diariamente lá no Instagram. Então, se você me seguir aqui lá, as chances são que você realmente vai conseguir fazer projetos na metade do tempo e vai conseguir consumir todo o conteúdo que eu disponibilizo para os meus alunos. E vamos para o nosso assunto, que são os retrabalhos nos projetos, né? E vamos pensar aqui. Quando a gente tem um retrabalho, né? Um retrabalho é quando você tem que fazer um trabalho duas vezes, né? Trabalhar em cima de algo que você já tinha trabalhado. Esse tipo de atividade surge quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma correção no nosso projeto de algo que não estava previsto. Então, você tem que abrir o projeto e fazer algumas mudanças. Mas eu vou voltar um pouquinho mais atrás e lembrar qual foi o nosso primeiro contato com o retrabalho. E eu lembro que o meu primeiro contato com o retrabalho foi quando, nos primeiros semestres da faculdade, quando eu entrei, eu comecei a fazer os desenhos na prancheta. Então, fazia uns desenhos ali, desenho técnico na prancheta para entender a questão gráfica, de espessura de linha e tudo mais, e eu estava desenhando. E aí chegava o professor para dar uma olhada no meu projeto e falava: não, isso aqui tá errado. Essa parede ela deve ser um pouco para a direita. Esse tipo de telhado não está certo. A altura que você colocou no corte não é essa. E aí eu parava e pensava: caraca, velho, olha o retrabalho que eu vou ter. Porque além de apagar o desenho, eu tinha que refazer tudo aquilo de novo. Então eu tinha um retrabalho. E isso não mudou. Os retrabalhos não sumiram quando eu saí da prancheta e fui para o AutoCAD. Porque no AutoCAD eu continuava fazendo desenhos igual eu fazia na prancheta. Só que no AutoCAD eu fazia isso de forma digital. E às vezes eu estava lá desenhando e eu tinha que fazer alguma alteração no meu projeto. Naquele momento, eu sabia que eu ia ter um retrabalho de ter que passar aquela alteração para todas as pranchas, todos os cortes que estavam conectados com aquela alteração e às vezes até mesmo com as fachadas. Se eu tinha que mudar algo em planta, eu tinha que ficar de olho em todos os desenhos que aquilo estava impactando. Então, eu tinha o retrabalho de redesenhar tudo aquilo mais uma vez. E aí, eu parei para pensar e pensei o seguinte: então, a gente tem retrabalho toda vez que a gente faz uma alteração no projeto. Mas eu cheguei na conclusão que não. Você tem retrabalhos toda vez que você precisa corrigir um desenho do seu projeto. E eu vou te explicar isso um pouquinho melhor, porque pode ser que você tenha dado um nó aí na sua cabeça e não tenha clareado isso daqui. Vamos lá. Quando você precisa mudar algo na planta do AutoCAD, por exemplo, você muda e move aquela parede. Se você tinha um corte passando ali, você vai ter que pegar aquele corte e mudar aquela parede. Se essa parede que você mudou impactava na sua fachada, você vai ter que mudar aquela fachada. Se isso impactou em alguma esquadria, você vai ter que mudar o desenho da esquadria e também vai ter que ir lá no quadro, na tabela de quantitativos, e fazer essas alterações. E se essa parede tinha algo a ver com a sua cobertura? Você vai ter que abrir a planta da cobertura e fazer todas essas alterações novamente. Então, olha a quantidade de retrabalhos que você teve porque você desenhou o seu projeto.
certo? Então, é normal isso acontecer. Só que quando você projeta dentro de uma ferramenta, dentro de um software, esses retrabalhos, eles somem. Porque a partir do momento que você pegou aquele projeto que você tinha criado e fez uma alteração, o próprio programa já faz essas alterações para você de desenho. Então, você não tem o retrabalho de ter que recriar todos aqueles desenhos. É a ferramenta, é a tecnologia te ajudando a evitar os retrabalhos braçais. Por isso que a gente fala, toda vez que você usa uma ferramenta nova, do jeito certo, seguindo um passo a passo, os seus retrabalhos somem, porque você não precisa ficar corrigindo tudo aquilo que deveria ser corrigido enquanto você fazia desenhos manualmente ou usando uma ferramenta mais antiga, como por exemplo o AutoCAD. Ah, Jefferson, então quer dizer que se eu usar um software BIM, eu não vou ter mais retrabalhos, eu vou extinguir os retrabalhos do meu projeto. E aí eu te digo sim e não. Tudo depende. E eu vou te contar por que que depende. Quando eu migrei de um software CAD, que eu usava o AutoCAD, para o Revit, eu continuei fazendo muitos dos meus desenhos de forma manual dentro do Revit. Afinal, na entrega final, no PDF, ninguém ia perceber isso. Só que eu não pensei no meio do caminho e o quanto isso me custaria. Então, por diversas vezes, eu criei desenhos. Eu estava no processo de implementar, de migrar, de descobrir a nova ferramenta. E aí, por diversas vezes, fiquei criando alguns desenhos. Só que toda vez que eu precisava fazer uma alteração no meu projeto, eu ainda tinha retrabalhos. Menos retrabalhos do que no AutoCAD. Mas ainda assim, eu tinha que investir tempo, colocar algumas horas de trabalho ali para fazer aquelas alterações. Tudo isso porque eu estava usando a ferramenta de maneira errada. E aí foi que eu percebi que, para eu não ter retrabalhos, eu precisava projetar dentro do software e não apenas ficar criando desenhos. Então, nesse momento aqui, a gente já consegue tirar uma conclusão bem rasa, mas a gente consegue. Se você projetar, você evita retrabalhos dentro do software. Se você desenhar, você sim vai ter retrabalhos, porque vai precisar de um processo manual para fazer essas correções. Enquanto que, se você projeta dentro da ferramenta, as alterações já são feitas pelo próprio computador. Por isso que é importante dominar a ferramenta e o processo de criação. Assim, você não vai ficar tendo retrabalhos braçais e ainda vai ganhar muito tempo na hora de corrigir os seus projetos. Então, a gente já tirou essa pequena conclusão aqui. E você precisa levar em consideração que projetos de arquitetura precisam passar por alterações. Seja uma alteração para uma melhoria do projeto, seja uma alteração por uma incompatibilização com um projeto estrutural, com um projeto complementar, seja até mesmo por uma questão natural. Às vezes você fez um projeto e aquele terreno no qual vai ser implantado o projeto não é como esperava ser. E aí, por conta disso, houve uma mudança na estrutura que vai mudar o seu projeto de arquitetura. Então, a alteração ela é necessária para corrigir algumas coisas no projeto e, para, na maioria dos casos, trazer melhorias e soluções que a gente não tinha pensado para o nosso projeto. Então, você pode pensar, alterações demandam tempo. Demandam tempo se você desenha os seus projetos. Se você projeta, cria os seus projetos da maneira correta, as alterações não demandam tempo, porque você consegue sanar essas lacunas de tempo já com o próprio software. Então, como que eu faço para reduzir esse tempo nas minhas alterações? Eu preciso seguir uma ordem de criação do meu projeto. Então, a partir do momento que eu tenho uma ordem, uma organização, quando eu vou fazer uma alteração, eu já ganho todo esse tempo que eu tive aqui investido na hora de criar o meu projeto. E aí eu posso dizer que se você cria um projeto sem gambiarras, as suas alterações acontecem de uma maneira muito mais rápida e muito mais fluida. Mas Jefferson, eu não sabia que dá para criar gambiarras dentro de um software BIM.
Olha, não duvide das pessoas, tá? Porque é possível fazer de tudo, tá? Então eu não vou dizer que não é possível, mas eu vou dar um exemplo aqui de não uma gambiarra, mas algo que talvez você esteja fazendo de forma braçal e que pode sim impactar no momento de você fazer uma correção no seu projeto. Por exemplo, você tem um projeto, você se pegou um projeto ali e aí você fez todas as indicações com textos. Você indicou com um texto dentro do Revit que aquela é uma porta X, uma porta Y, que aquele é o acabamento do piso, o acabamento da parede e tudo mais. Então, você indicou somente com texto. Quando você fizer uma alteração no seu projeto, o programa não vai entender as informações, porque você colocou um texto. E aí você vai ter que voltar naqueles seus desenhos e fazer essas alterações de forma manual, porque você fez uma gambiarra, você usou uma ferramenta para puxar algumas informações e acabou não fazendo isso de forma automática. Consequentemente, quando fizer alterações, não serão automáticas. E aí você vai ter que voltar e ajustar tudo isso de forma manual. Então, aqui você cometeu um erro, uma gambiarra que te levou a perder tempo no momento de ter uma alteração, de fazer uma alteração no projeto, e isso vai te custar algumas horas de trabalho. Inclusive, tá? Inclusive serve, esse exemplo que eu acabei de te dar, serve para você testar se alguém sabe realmente projetar em BIM, modelar em BIM, ou se ela aprendeu e está dizendo isso com apenas um cursinho. Exemplo, a pessoa cria as indicações de texto, de elementos, somente usando a ferramenta de texto. Isso é algo que a gente faz lá no AutoCAD. No Revit nós usamos tags. Outro exemplo, a pessoa abre um template e salva o template como um projeto. Ela vai trabalhando em cima do template em vez de fazer uma cópia. Aí você sabe que a pessoa aprendeu igual no AutoCAD, fazia uma cópia do template e trabalhava em cima daquele template. Algo que está errado, porque não cria backups e se você tiver algum erro no arquivo e ele chegar a corromper, ou se acabar a energia e aquele arquivo não puder ser aberto futuramente, você vai descobrir que essa pessoa estava usando uma ferramenta BIM, só que com o pensamento do AutoCAD. Então, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando em um software BIM de forma antiga, de forma improdutiva, e isso pode custar muitas horas de trabalho lá na frente, quando ela tiver que, por exemplo, quando ela for, por exemplo, fazer uma alteração de projeto e ali ela vai precisar lidar com várias linhas, vários textos, algo que não seria necessário se ela tivesse trabalhado da maneira correta. Então, isso aqui foi um exemplo para te mostrar que se você trabalha com o software BIM e ainda tem o pensamento antigo do AutoCAD de criar algumas linhas, criar alguns textos, tente fugir disso. Procure maneiras de não criar isso, porque isso vai custar algumas horas de trabalho no momento que você tiver que fazer alguma alteração. Uma frase bem legal que eu já ouvi aqui é a seguinte: tudo o que aparece no meu desenho precisa ser visto no meu 3D. Então, se eu não consigo ver algumas linhas, algumas indicações, ou não consigo acessar essas informações na minha modelagem 3D dentro do computador, aquelas informações foram colocadas de maneira errada. Então, fica aí esse cheque para você. Não consegui acessar as informações, não consigo visualizar aqueles elementos ou aqueles desenhos. Quando eu abro minha vista 3D, tem um ponto aí, ó, para você corrigir, porque isso pode te atrapalhar no momento que você tiver fazendo alguma alteração ou gerando as plantas do seu projeto. Então, fica de olho que esse aí, ó, é um ponto para você analisar e esse retrabalho pode te impedir de fazer projetos na metade do tempo. A partir do momento que você volta para corrigir isso, você está perdendo tempo. Então, fica esse alerta aí para você visualizar. E uma frase que eu sempre digo aqui: o 3D, ele é o seu melhor amigo na hora de projetar, na hora de criar, na hora de compatibilizar e na hora de extrair os quantitativos. Por isso, que se as informações não estiverem disponíveis no seu 3D, se aquilo que você criou não dá para ser visto no 3D, não dá para ser quantificado no seu 3D, toma cuidado, porque você está criando desenhos e não está criando projetos. Muito importante saber isso, porque é aqui que você detecta o momento que talvez você tenha um retrabalho desnecessário usando, ainda que você use uma ferramenta
que é tecnologicamente mais avançada, que pode te trazer produtividade e pode realmente te ajudar a criar projetos em muito menos tempo, de uma maneira muito mais fluida. Legal isso daqui. Então, você anotou aí, o 3D é o seu melhor amigo. Essa frase pode deixar grudada no computador, na tela do seu computador aí, porque ela te ajuda demais, tá? É uma dica que eu dou para os meus alunos dentro do Domine Seu Projeto. Eu sempre falo, olha no 3D. Tá com alguma dúvida? Não entende o que está fazendo no projeto? Não consegue visualizar aquele elemento? Vai no seu 3D. No 3D você consegue fazer alteração, modificação, projetar, criar, tudo isso com pouquíssimos cliques. Coisa que você não conseguiria, por exemplo, no AutoCAD, porque você precisaria do SketchUp para visualizar o 3D. E ainda que você fosse no SketchUp, você teria que voltar no AutoCAD para fazer as alterações em planta. Aqui não, está tudo conectado, tudo altamente automatizado para você ganhar tempo. Por isso, ficou com dúvida? Acesse o 3D, não tem erro nenhum. E, aliás, você começa a treinar a sua visão espacial e você vai vendo tudo que você está criando no seu projeto. Se você migrou do AutoCAD ou pensa sair do AutoCAD e entrar para uma ferramenta BIM, eu vou te dizer o seguinte, procure não fazer gambiarras dentro do programa. Fazer gambiarras dá o mesmo trabalho e leva o mesmo tempo do que você fazer a coisa certa dentro do programa. Você tentar criar uma gambiarra até dá certo e às vezes você consegue se safar. Mas se você precisar fazer qualquer alteração, qualquer quantificação, precisar criar qualquer coisa em cima daquela sua gambiarra, saiba que isso vai aparecer nos desenhos. E vai ser aquela gambiarra que você não vai lembrar de corrigir. Então, isso vai levar um erro no projeto final, pode trazer uma má interpretação e pode te deixar de saia justa ali quando esse projeto for parar na obra. Muito cuidado para a maneira como você cria os seus projetos, porque o retrabalho vai ser muito maior se você criar do jeito errado. Então, quando você trabalha em BIM, fazer gambiarras leva muito mais tempo do que fazer do jeito certo. Às vezes você vai ter que parar, vai ter que dar uma olhada, vai ter que dar uma pesquisada, vai ter que encontrar uma solução projetual e até mesmo uma solução de executar isso dentro do programa. Mas isso é o correto. Pesquisar, encontrar, aprender faz parte do processo de usar uma nova ferramenta. Faz parte do processo de você crescer, de você trazer a produtividade. Não vai ser num estalar de dedos que você vai se tornar produtivo. Vai ser nas dificuldades que você vai aprendendo, que você vai dando passos e que você vai se tornando especialista em uma nova ferramenta. Se você optar pelo caminho mais curto, que é o de criar gambiarras, você nunca vai aprender a fazer do jeito certo. E aí, fazendo do jeito errado, você vai se atropelar e vai ficar improdutivo. E aí você vai ter cada vez mais retrabalhos nos seus projetos. Algo que não deveria acontecer se você usasse uma ferramenta certa, do jeito certo, seguindo um passo a passo correto para aumentar a sua produtividade. Então, muito cuidado para você fazer isso. E aí a gente está falando aqui de retrabalhos, né? O retrabalho ele é um vilão na vida do arquiteto e na vida do projetista. Por quê? Porque o retrabalho, ele consome muito tempo. Então, criar as coisas do jeito errado vai te trazer retrabalho que vai te consumir muito tempo. O consumo de tempo faz com que você também consuma a sua equipe. Se você tinha alguém que estava produzindo, ele para de produzir para voltar ali a fazer algumas alterações. Então, você consome tempo, equipe, gera um estresse desnecessário e você deixa todo o time improdutivo. E se isso acontece só com você, se você é autônomo, saiba que também você está jogando a sua produtividade no lixo e está se tornando improdutivo porque você procurou meios errados de criar aqueles elementos. Então, dá para se livrar dos retrabalhos, Jefferson? Sim, dá para se livrar dos retrabalhos se você trazer do seu lado a tecnologia, se você usar softwares avançados com uma metodologia de trabalho. Quando eu digo metodologia de trabalho, é uma forma de criar projetos que seja mais inteligente do que você fazia, do que você estava acostumado a fazer isso, por exemplo, no AutoCAD ou com outros softwares. Então, assim, o retrabalho, ele vai existir se você não criar os seus projetos da maneira correta.
E eu vou te dar um exemplo de um retrabalho aqui para que você evite ele quando você estiver fazendo os seus projetos. É o de criar áreas e calcular os índices do seu projeto com achuras. Se você faz isso, saiba que é muito mais fácil criar dentro do Revit uma achura do que no AutoCAD. Não tem problema criar achuras ali. Mas se você faz isso, você está gerando um possível retrabalho. Se aquela edificação sofrer alguma alteração, você vai ter que corrigir essa achura, refazer os cálculos, atualizar as tabelas, atualizar os carimbos, tudo isso porque você usou uma ferramenta dentro do Revit com o pensamento do AutoCAD. Você criou uma achura para criar um índice. Coisa que, se você tivesse calculado esses índices com plantas de áreas e índices que existem dentro do Revit, tudo isso seria automatizado. Então, a partir do momento que você fizesse uma alteração no seu 3D, no seu 2D, nas suas plantas, todos esses cálculos já seriam feitos de forma automática. Então, você não teria o retrabalho, você teria feito uma alteração de projeto. E aí, automaticamente, o retrabalho teria desaparecido. Só que, por usar uma ferramenta do jeito errado, você acabou se complicando e teve o retrabalho de recalcular tudo isso dentro do seu projeto. Viu só como você consegue evitar os retrabalhos se você usar o software do jeito correto? Então, o que acontece é, as pessoas, elas têm preguiça, tá? Não vou dizer preguiça, mas o arquiteto, no dia a dia dele, ele tem que resolver várias coisas mesmo. Projeto, reunião com o cliente, encontrar soluções, detalhamentos, projetos, visitas à obra. E às vezes ele fica muito sem tempo. Ele vai colocando várias coisas na agenda e ele esquece que ele precisaria entender como automatizar a criação do seu projeto. E aí ele vai deixando isso de lado e vai criando os seus projetos. Chega um momento que ele tem tanto retrabalho em projetos, mesmo usando uma ferramenta BIM, que ele acha que aquele software é improdutivo, mas na verdade não. O que deixou esse software improdutivo foi a maneira como ele desenvolveu os seus projetos. Então, para evitar os seus retrabalhos, você vai precisar automatizar o seu projeto. E como você vai fazer para automatizar o seu projeto? Você vai ter que investir tempo nessa área. Então, você vai ter que sentar, vai ter que estudar, vai ter que encontrar meios de sanar essas pequenas dificuldades que você tinha e que você acabava passando por cima, projetando igual você fazia no AutoCAD. Então, a partir do momento que você investir tempo e conhecimento nessas áreas, você vai ver que o processo vai ficar muito mais leve, muito mais tranquilo para você criar e fazer alterações à medida que você vai desenvolvendo o seu projeto. E eu estou te dizendo isso porque a maioria das pessoas começam uma ferramenta sem o conhecimento ideal. E aí ela vai fazendo, chega lá na frente, ela acha que o processo está improdutivo e ela acha que talvez não deveria ter migrado de plataforma, mas na verdade foi a maneira como ela criou. E eu estou te dizendo isso porque cursos focados em ferramentas não te ensinam a automatizar o processo, a desenvolver um fluxo de trabalho e, acima de tudo, a deixar o seu processo mais produtivo. Então, quando você só domina a ferramenta, você não consegue criar isso. Por isso, que se você for pesquisar, aprender, buscar conhecimento sobre uma ferramenta, procure aprender com quem usa essa ferramenta todos os dias, com quem está no campo de batalha. Essa pessoa vai estar pronta para te mostrar como você consegue evitar todo esse tipo de retrabalho e como você vai poder automatizar ainda mais o seu processo. Aí sim você vai conseguir ser mais produtivo. Aí sim você vai criar projetos inteligentes com uma fluidez muito maior para você e até mesmo para a sua equipe. E antes de finalizar essa aula e te mostrar aqui a diferença entre o conhecimento prático e o teórico, já vai o meu convite para você mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha para esse vídeo se espalhar dentro do YouTube, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo e de todos os conteúdos e não esquece de me seguir no @JeffersonSandrin para você poder consumir todo o conteúdo que eu disponibilizo também lá no meu Instagram. E agora vamos falar do conhecimento prático e do conhecimento teórico e como isso vai te ajudar
a evitar os seus retrabalhos também. Por volta de 2019, 2020, eu encontrei um problema no meu processo de produção de projetos. A minha esposa desenvolvia os projetos no SketchUp e eu precisava trazer esses blocos para dentro do Revit. E foi aí que eu comecei a procurar diversas soluções. Teve um dia que eu parei para analisar as diversas possibilidades. E aí, na teoria, tudo dava certo. Fiz um fluxograma, desenhei os programas que eu ia usar, a importação aqui e ali e tal. Fiz tudo, falei, pronto, achei a solução, agora vou executar ela. Quando eu entrei no programa e comecei a executar, eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito não dava, porque não encaixava, tinha fases ali que faltavam. O conhecimento teórico era muito bom, mas na prática era diferente daquilo que eu tinha pesquisado. Na prática, as versões já tinham mudado, os programas já tinham atualizado e não dava para fazer aquilo. E aí foi nesse momento que eu procurei novas soluções para trazer aqueles blocos do SketchUp para dentro do Revit. Foi a partir desse momento que eu consegui desenvolver 3 maneiras de trazer blocos do SketchUp para dentro do Revit. E é isso que eu ensino dentro do Domine Seu Projeto. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque se eu não tivesse saído do conhecimento teórico, ido lá para a prática e tivesse testado 2, 3, 4, 5, 10 vezes aquelas minhas ideias, eu não teria encontrado as minhas soluções. Só tem resultado quem pega o conhecimento prático, o conhecimento teórico e coloca ele em prática. Quando você pega o conhecimento teórico, coloca ele em prática, é aí que você encontra as suas dificuldades. É nesse momento que você vai crescer. São nos desafios que você vai conseguir dar o próximo passo e crescer na produção dos seus projetos. Diferentemente das pessoas que ficam no AutoCAD. Elas procuram conhecimento em novas ferramentas, elas fazem cursos, elas se especializam, mas na hora do vamos ver, o que essa pessoa faz? Volta a fazer projetos no AutoCAD, porque é muito mais fácil. Porque está na zona de conforto dela, porque é com aquilo que ela se identifica, porque ela tem medo de testar novas ferramentas, porque ela tem medo do desafio de usar novas ferramentas. Então, assim, você nunca vai estar 100% pronto, você nunca vai saber 100% da ferramenta, e às vezes você vai criar desenhos no Revit, sim, mas isso faz parte do processo. E a partir do momento que esses desenhos começarem a te roubar tempo, diminuir a sua produtividade, deixar você estressado com aquilo que você criou, aí você vai lembrar desse vídeo aqui. Aí você vai lembrar de mim te dizendo, você precisa projetar dentro de uma ferramenta BIM. Você não pode ficar fazendo seus desenhos. Quanto mais desenhos você fizer dentro de um software BIM, maiores as chances de você ter retrabalhos, ser improdutivo, criar projetos com erros, e isso vai te custar horas de trabalho para corrigir aquele seu projeto. Então, anota aí, tudo aquilo que você vê no 3D faz parte do seu projeto, o que você não vê no 3D não faz parte do seu projeto. Por isso, você tem que tomar cuidado e saber quando você deve criar desenhos e quando você deve criar projetos. No melhor dos mundos, criar projetos seria a solução para tudo. Mas faz parte do processo aprender, migrar, descobrir novas ferramentas e até usar os desenhos para fazer alguns detalhamentos, algumas indicações ou até para exemplificar o seu projeto. Então, aqui você aprendeu que os retrabalhos realmente vão roubar o seu tempo. E você tem algumas soluções para evitar eles, mas tudo depende de você, do seu conhecimento e da maneira como você vai criar os seus projetos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o joinha aqui, me conta também qual foi o seu maior insight dessa aula e eu espero te encontrar mais vezes aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!